O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu. Quem disser ao seu irmão patife será condenado. Quem chamar o irmão de tolo será lançado ao fogo. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz e o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu deveria aqui, ao invés de falar, ouvir a história, o que Deus fez aqui há 30 anos atrás. Então hoje nós estamos celebrando o nascimento de um grupo, aqui nessa comunidade, na comunidade da Imaculada Conceição. E ainda há pouco você lembrava o nome de algumas pessoas, né? Essas pessoas foram as que iniciaram, foram servas do grupo. Sim. Pensemos nessa ação de Deus que vai acontecendo ao longo da história. O que Deus quis que acontecesse aqui há 30 anos atrás? Por que será que Deus suscitou no coração de alguém a necessidade de um grupo de oração? E ao longo desse tempo, aquela semente que foi plantada, ela perseverou. Chegou até agora, até vocês. É isso? Então, nessa noite, essa pergunta deve nos inquietar. Qual era o propósito que Deus tinha ou teve naquele momento? Mas pensar nesse propósito, lá atrás, é pensar que a ação de Deus ela não cessou. O amor e a misericórdia de Deus permaneceram e o grupo fez uma caminhada. Qual é o propósito de Deus agora? Por que Deus quer aqui um grupo de oração? Muitas coisas começam e terminam. Já vi grupos de oração que não tiveram continuidade por muitas razões, por muitos motivos. Mas esse continua o seu caminho. Então, qual é o propósito de Deus hoje para esse grupo de oração? A palavra de Deus que nós ouvimos me parece que pode trazer-nos algumas iluminações a respeito dessa pergunta. A primeira leitura fala de uma inquietação no coração do povo de Deus a respeito da justiça divina. E alguns estão a olhar para Deus e não conseguem entender quais são os propósitos
que Ele tem? Por que é que nós, às vezes, nos tornamos incapazes de compreender os mistérios divinos e a vontade de Deus? Se eu perguntasse para quem participa de grupo de oração, se eu dissesse assim, fala para nós, dá o seu testemunho. E se eu fizesse essa pergunta, qual é a importância que o grupo de oração tem na sua vida? O que ou em que você foi mudado, transformado? Como é que Deus te alcançou no grupo de oração? Olhando esse movimento que o povo de Israel vai fazendo, de tantas vezes estar com o coração endurecido e, portanto, incapaz de compreender aquilo que Deus estava fazendo na vida deles, nós podemos nos colocar. O que Deus está fazendo hoje em cada um de nós? O que Deus quer realizar através de um grupo de oração, por exemplo? Curas físicas. Será que Deus faz num grupo de oração? Uma libertação física? Faz ou não faz? E aí nós poderíamos indagar a respeito, quem de nós não tem alguma enfermidade física? Será que a gente precisa de uma cura física? Provavelmente todos nós precisamos, mas Deus não vai fazer cura física em todos nós, porque talvez essa não seja a urgência dele para nós. Cura espiritual. Quando a gente pensa nisso, o que é uma cura espiritual? Isso pode significar muita coisa. O sofrimento da alma é um sofrimento muito difícil da gente identificar a causa, porque às vezes essa causa ela está escondida e nós não somos tão hábeis assim em investigar e nos conhecer a nós mesmos. Mas num grupo de oração, por meio da ação do Espírito Santo, Deus é capaz de mostrar a causa daquela angústia, daquela tristeza, daquela inquietação. Quais são os frutos, então, produzidos nesses 30 anos? E quais são os frutos que estão sendo produzidos agora? E aí essa é uma resposta pessoal, cada um de vocês vai dar. E se é verdade que Deus pode fazer cura espiritual, é verdade também que há ainda uma outra coisa que Deus quer fazer. O Evangelho de hoje fala-nos da experiência do amor, da comunhão, do perdão, da reconciliação. Para a gente viver isso, é necessário a nossa conversão. E então, esse seria uma terceira obra que o Espírito realiza em nós, num grupo de oração, a nossa conversão, a nossa necessária conversão. A gente não precisa se aproximar do grupo de oração num estado de perfeição, de graça total, completa, plena.
E, aliás, é exatamente o contrário. Muitas vezes, o que nos traz a uma experiência, a uma busca de aprofundar a nossa comunhão com Deus, de estar num ambiente em que será ali sentida a presença do Espírito. O que nos desperta para isso é exatamente a ferida, ou as feridas que nós temos e que nós, por nós mesmos, não conseguimos curar. E então, o Senhor vai cuidando de colocar-nos nesse processo, um processo amoroso, carinhoso, de cuidado. Mas esse cuidado supõe que, como esse evangelho que nós ouvimos hoje, às vezes, nós tenhamos que ouvir palavras duras, nós tenhamos que ser corrigidos. Esse é o processo da conversão. Então, celebrando esse dia, eu deveria ouvi-los, como disse, mais do que falar. O que está acontecendo no seu coração? O que Deus está fazendo? O que está acontecendo nesse grupo de oração? Vamos pensar naquele saculejo que a igreja precisa de tempos em tempos. E quando eu falo a igreja, é eu e você, somos nós. Mas esse saculejo tem que acontecer também no Mater Domini. E assim eu termino. Ao longo desses 30 anos, quais foram e quantas vezes Deus teve que dar uma chacoalhada aí para despertar, para acender, voltar a chama, voltar o primeiro amor, inspirar de novo. Se não aconteceu, tem alguma coisa errada. A nossa natureza humana, ela é decaidinha. E é por isso que o Senhor providenciou a renovação carismática católica, para nos tirar do nosso comodismo, que as sementes que foram plantadas continuem agora a ser lançadas e que daqui 30 anos outros possam colher o sacrifício, a luta, a entrega, sobretudo o amor que foi dedicado a este grupo de oração. Louvado seja Deus por esse grupo de oração, louvado seja Deus por aqueles que hoje continuam essa tarefa, essa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.